Bem-vindos ao Aventurados, o podcast onde ter muitos seguidores no Instagram é como ser rico no banco imobiliário. E hoje, aqui no episódio número 2, duas presenças ilustres. Aqui ao meu lado, Fred Paiva, publicitário, formado na Bocconi de Milão. Mais de 2 décadas no mercado publicitário brasileiro. Bem-vindo, Fred. Valeu. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos embora. E aqui, nosso convidado especial, eu vou até usar minha colinha aqui, o Guga, um empreendedor nato, né? Ajudou a criar, estruturar empresas do zero. Uma delas vendeu para o Yahoo, executivo, auxiliou na construção de produtos globais da Microsoft, MSN, Bing, AdCenter. Cofundou o primeiro banco digital no Brasil, o Banco Original. Foi investidor de várias startups, tem 3 unicórnios no portfólio. Hoje ele é membro de vários conselhos de administração, incluindo o Falcone Participações, TOTUS, 20 Partners, Banco Original. Atuou no conselho consultivo de empresas como B3, Carrefour, Apvida e Cielo. Também é cofundador da Futurum Capital. Precisava da colinha, né? De tanta coisa que você está fazendo. Olha só, mas também não precisava falar tudo isso, né? Por quê? Ainda é muita história para trás, né? É muita história. Porque isso é da idade. Né? Como que eu legal. vou explicar que eu tenho meus 38 anos? Você sabe que a gente estava conversando aqui antes de começar, e eu estava lembrando na década de 80 e 90 de um tal de Jean-Paul Jacot. Esse sujeito ele foi um cara de inovação, tecnologia, falava pela IBM. E uma coisa que é interessante, porque toda vez que eu assistia ele, eu ficava com a mesma sensação que eu tenho quando eu vou numa palestra tua, vou participar de alguma coisa contigo, um almoço. Eu fico com a sensação que está todo mundo, inclusive eu, com a cabeça fritando em bug, né? Porque você vai conectando essas histórias de inovação e tecnologia, parece que a gente está dentro do desenho dos Jetsons, e isso traz uma sensação de quem está te ouvindo, que a pessoa não consegue conectar na velocidade que você traz a informação. Você tem essa sensação quando você está saindo das suas palestras ou não? Não, às vezes acontece isso. Mas o lance é o seguinte, e quando a gente está falando de inovação e tecnologia, o que faz as pessoas bugarem é porque você imagina um crescimento de tecnologia. Então hoje acontece assim, o computador vai ficar mais rápido, ele vai ficar menor, depois vai ter um chip na cabeça de alguém, por aí vai. Só que, na verdade, não é assim que cresce a tecnologia. A tecnologia, na verdade, ela se combina com outras tecnologias. E quando ela se combina com outras tecnologias, ela cria uma tecnologia nova. Então eu vou fazer um paralelo. Tá? Você imagina que você é um biólogo e o Fred, por exemplo, faz ciência da computação. Eu não posso ser o biólogo. Não, você tem medo de sapo. Não, tudo bem. Era só para entender. Ele tem medo de sapo. Então, é o que acontece. O Fred lá, PhD, etc, e tal, ciência da computação, ele vai impactar o mundo de um jeito. Você, como biólogo, vai impactar o mundo de outro jeito. Só que se você faz, por exemplo, biologia e ciência da computação, os dois, você vai fazer o quê? Engenharia genética. O que impacta mais o mundo? A engenharia genética. A engenharia genética impacta o mundo de uma forma absurda. Conforme ela vai crescendo, o impacto é muito maior. Então, essas combinações de tecnologias, elas criam coisas que do dia para a noite você fala, nossa, como que isso aconteceu? Que, aliás, é o que está acontecendo hoje. Quando você fala lá do ChatGPT, né, todas essas AI generativas, são combinações de tecnologias. Quando a gente fala de metaverso, metaverso é um negócio novo que apareceu? Não. Se eu pegar e olhar realidade virtual, né, realidade aumentada, pegar blockchain, né, inteligência artificial, 5G, juntar tudo, o que eu tenho? Posso falar que eu tenho um metaverso. Sim. E eu posso aplicar ele de N formas diferentes. Então, essas combinações causam susto, porque elas causam um pulo muito grande de uma hora para outra. Então, qual que é o segredo? O segredo é você começar a entender como funcionam essas tecnologias e como elas se combinam. Isso no lado tecnológico. Aí depois como que isso impacta o lado de negócio. Então quando você faz isso por algum tempo, você pode começar a falar, peraí, para onde o mundo está indo, né? O que vai impactar, o que vai dar certo, o que vai dar errado. E aí realmente, né, fica bem interessante. Só que se você não acompanha desse jeito, em algumas pessoas, na verdade a grande maioria não acompanha, chega um negócio novo, o cara fala, ai meu Deus, de onde veio? Pelo menos eu, quando era criança, né, tô até agora tentando entender o fax. Ué, você põe a folha de um lado, ela sai do outro. Entendeu? Aquilo é mágica. É a mesma história, porque você pegou já a tecnologia, várias combinações prontas. Sim. Agora, a nossa vocação aqui no Aventurados, Guga, é falar da vida real. Eu queria voltar no tempo e te convidar, às vezes a gente consegue tirar a sua capa de alquimista e bruxo,
que a gente fica com a sensação, depois de te ouvir, que você é um alquimista e bruxo, juntando essas tecnologias, inovações e tudo aquilo que você explora pelo mundo, desenvolve, investe, participa, fica com esse ar bugado, mas por detrás tem um ser humano, né? Tirando essa capa de alquimista, eu queria te convidar para voltar e contar a tua trajetória, focando naqueles tombos que você levou e como é que você se sobressaiu para ter êxito e chegar no Guga que a gente vê hoje, né? Esse Guga conhecido mundialmente, que conta muita história antecipada, né? Quer dizer, está trazendo o futuro a valor presente para a gente. Legal. Então eu vou contar uma história para entender tudo isso, né? Vamos começar. Então, tudo está atrelado muito à curiosidade. Então, se você é uma pessoa muito curiosa, você já tem um grande avanço. Agora, se você é curioso e você quer ter ação, aí então a coisa fala, poxa, vem. Então, eu diria o seguinte, quando eu era mais criança, eu era muito curioso, né? Eu queria ter ação e tinha um pouco de ingenuidade. E a ingenuidade é bom, porque a ingenuidade faz com que você se aventure. E você se aventura, você erra. Quando você erra, você aprende. Então, eu tenho até aqui, nessa história que eu vou contar, eu tenho uma prova viva, que é o Fred, que vai entender muito bem dessa história. Um dia, estou em casa, chega o Fred, a gente vai ter, sei lá, 16 anos de idade, né? Mais ou menos, né? E ele vem e ele fala, encontrei um cara que faz um carrinho que anda no teto. Não, real. Não, real. Carrinho, ele vinha andando, batia na parede, subia na parede, Ele andava no teto. no teto. Mas assim, eu tô falando de 30 anos atrás. não a gente tinha 16 anos. 30 anos Né? atrás. 15 anos, né? 15, eu acho. Né? Então, veio um carrinho que anda no teto. A gente olhou para aquilo e a gente falou, caraca, vamos empreender. É isso. Então, imagina você com 15 anos. Chega um cara que deve ter, sei lá, deve ter 50, né? Com um carrinho que anda no teto e fala, vamos fazer esse carrinho. E o carrinho andava, o protótipo andava mesmo. Funcionava. Era um pitch no PowerPoint. Estava ali. Já tinha um MVP. Exatamente. É. E a gente pegou o carrinho, pegamos o cara, começamos a conversar com ele, a gente começou a negociar a empresa, negociar o carrinho, como que a gente vai fazer. Aí chegou na hora que precisava de dinheiro. Onde é que a gente vai arrumar dinheiro? Venture Capital, né? Vamos no Venture Capital familiar. Juntamos os amigos, fomos nos pais, né? Juntamos todos os pais numa sala, né? E falamos, olha, é o seguinte, né? A gente encontrou aqui um cientista e ele faz um carrinho que anda no teto e a gente precisa de dinheiro, porque a gente vai fazer esse carrinho, vamos vender para as empresas, para a Estrela, para as outras empresas, e a gente vai ficar rico. Aí os pais, só queriam bater na gente, né? Mas a gente foi tão incisivo que vai. Até que um dia a gente vai lá e traz, né, o cara, né? Chega um cara lá, meio 50 e poucos anos, e com aparência de 70, com o carrinho, ele põe lá e andou no teto. Aí os pais já começaram a meio a brigar. Não, vamos fazer esse negócio é meu. Vou voltar um passo para trás, só que tem uma parte maravilhosa. A gente arrumou um escritório para ele desenvolver o carrinho. Então tinha lá uma mesa de tipo de, como é que chama isso? De marcenaria, para ele fazer o carrinho, uma coisa eletrônica, sola. E nisso que ele ia desenvolvendo, a gente ia lá, sei lá, 3 vezes por dia, porque a gente achava o cara o máximo. E teve um momento, antes do carrinho ficar pronto, que ele falou assim, além do carrinho, eu descobri uma outra coisa. Eu consigo fazer uma bola que voa. Não, que era o princípio do drone. Que ele colocava as hélices todas dentro dessa bola e realmente a porra da bola voava. Não, e na verdade era, porque como que o carrinho ia na parede? Ele tinha o carrinho aqui e aqui ele colocava uma hélice, como se fosse de drone. E ela chupava, grudava na parede. Então era um drone. Então, daí quando ele virou, falou, eu consigo fazer isso voar. Ele inventou o drone. Aí o Guga virou pra mim e falou assim, cara, mas e se a gente pusesse num jet ski? Vai voar? O cara falou, vai. Aí ele olhou pra mim e falou, a gente pode chegar no Rio Branco voando? Aí, cara, nesse momento, você imagina, 15 anos, vou chegar na escola, um jet ski que voa. E tem um carrinho que sobe no teto. Acabou, eu vou dominar aquela porra toda. Então, o que significa? Por que essa história é interessante? Então, no final das contas, é o seguinte. Tem um lado da ingenuidade, de fazer tudo isso, mas tem um lado de empreender. A gente foi, lembro, até hoje na Tectoy, apresentou, eles gostaram, começou uma negociação. Imagina a Tectoy receber 2 moleques. Ela recebeu.
Não, escutou. Ela Com recebeu. respeito. Não, olhou e falou, não, temos interesse, vamos analisar a história e tal. Né? A gente levou ele. Né, ele ficou morando no meu sítio na época que tinha, ele não queria ir embora mais. Bom, no final das contas não deu certo, o cara era um doidão, né? Tinha seus princípios, obviamente, mas a gente tentou gerenciar do jeito que podia, mas a gente trouxe... O cara era um artista. Ele é um artista. Mas a gente trouxe investidor, a gente conseguiu criar os protótipos, a gente ofereceu isso para as empresas, né? A gente conduziu isso como empresa, etc. E no final não deu certo. A gente brigou com o board, que eram os pais, falou assim, deixa que a gente toca agora. Os pais expulsaram a gente da administração da empresa. Demitiram vocês. Demitiram a gente. Então, quer dizer, com 15 anos de idade. Então, o que significa isso? Sim, significa que, se for começar a contar todas as histórias dos 15 até hoje, cara, são muitas histórias. E aí, o que acontece? Acontece que isso te traz muita experiência. Tá, então, eu gosto de falar sempre, quando eu sento com o empreendedor e etc. O cara fala, não, porque eu nunca errei, fiz tudo certinho. Eu falo, cara, não confio em você. Se você nunca errou, significa, que você nunca arriscou. Você nunca arriscou o suficiente para você quebrar uma barreira e tudo mais. E hoje a gente tem esse negócio do erro na cabeça, que o erro ele é um negócio complicado, é uma palavra muito ruim. A gente devia trocar essa palavra. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente foi criado na escola a não errar. Por causa da Revolução Industrial, você tinha lá a linha de produção, eu tenho 200 pessoas na linha de produção, se uma errar, o que acontece com a produção inteira? Para tudo. Então, o prejuízo é muito grande. Então, mas você não acha que isso é uma cultura latina também, essa coisa do erro? Não, isso é da Revolução Industrial. Né? Então, porque você tinha que fazer isso? Claro. Então, Porque ela veio numa repetição infinita. Né? E veio, e aí você não podia errar, na escola você não podia errar, por isso que a prova da escola é 0 ou 10. Por isso que decorar é bom. Porque decorar significa que você faz um trabalho específico. E isso pega. Então, vamos falar, pega os Estados Unidos, né? Trabalhei na Microsoft, que é uma das melhores empresas fantásticas, mas você chega e recebe o seu job description. Em outras palavras, o que você precisa fazer. Então, todo mundo tem seu job description, quer dizer, são as pecinhas que fazem a empresa se movimentar. Ah, mas espera aí, eu tive uma ideia legal aqui para fazer. Não. Você está para fazer isso. Não inventa outra coisa. Né? Óbvio que isso está mudando agora. Mas como funciona uma fábrica. Né? Então você é de uma fábrica, a escola fez a mesma coisa. Tanto é que na escola, né, você faz a prova do livro. Como que é a prova do livro? O que a Mariazinha fez com a Chiquinha no capítulo 2? Você tem que decorar o livro. Se fosse voltado para a criatividade, a prova seria, baseado no livro que você leu, crie uma história. Né? Completamente diferente. Então, quando você erra, você aprende. Então, se você tem isso na sua cabeça, falando, olha, eu estou construindo um negócio, errei, mas você aprendeu com esses erros, você evolui. Tanto é que eu gosto de falar o seguinte, o empreendedor pode dar certo. Sim, mas para ele dar certo, o que acontece? Ele vai empreender, aí o que vai acontecer quando ele empreende a primeira vez? Vai dar errado. Aí ele vai empreender de novo. O que vai acontecer? Vai dar errado. Ele vai empreender de novo, vai dar errado. Aí a gente vai cair naquela fase. Você guardou dinheiro para estar se sustentando enquanto você está empreendendo? Tua mulher está ok comendo sua pipoca sem sair, etc. Então, você cai naquela verdade. Se você pensou tudo isso antes, o que acontece? Esses erros, na verdade, são os caminhos que você está aprendendo. Você foi nesse caminho, não funcionou. Você veio nesse, então você vai encontrando até que uma hora você encontra o caminho e dá certo. Né? Então, o empreender é o quê? É você superar uma sequência de erros. E depois que dá certo, você continua superando uma sequência de erros. E aí, quando você falou da história do ser latino ou não, tem um negócio muito legal nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos valoriza quem uma startup que morreu. Sim, tem, né? Ele morreu e agora ele tem essa experiência. Você lembra quando o Elon Musk jogou a pedra no carro e quebrou o vidro? Sim. Né? E se fosse no Brasil? Nossa, ele ia ser desmoralizado, né? Acabava. Desmoralizado, acabado, rede social, o carro não funciona, etc. O que ele fez lá? Ele fez uma camiseta, né? Com a coisa e vende na loja o vidro quebrado com a camiseta, foi lá e explicou, olha, quebrou por causa disso, aprendemos com isso, criamos isso, aliás, aproveitamos para melhorar tanto e está aí a quantidade de encomenda do carro que ele não consegue entregar. É muito louco, porque isso dá muito mais segurança agora. Lógico. Do que antes. Lógico, porque ele passou por isso. Eu acho que vale, já falando dos erros, eu acho que era legal a gente contar um pouco, depois do carrinho, tem um uniforme. E depois do uniforme... Tem erro que não acaba mais. E tem no limits. Até chegar na Te Respondo, cara, o uniforme é maravilhoso. Imagina você... Terminei a faculdade, aí fui para os Estados Unidos, aí fui lá para Berkeley, estudei lá em Berkeley, etc. E aí, nesse momento, meu trabalho de conclusão de curso no colégio, na faculdade, foi negociando com o mercado chinês. Aí,
tinha um amigo chinês, né? E ele falou, cara, vamos para a China, né? E fazer negócio na China. Na época o dólar era 1 para 1, ele conhecia a China estava começando a crescer. Amigo desde moleque. Assim. Da faculdade, tudo. E veio um outro amigo nosso, trabalhava com uniforme e tinha acabado de ser inventado a microfibra. Então ele falou, olha, todo mundo queria trocar, por exemplo, o uniforme da escola por uniforme de microfibra, do gari na rua de microfibra, porque dura mais, é mais leve, etc. E, tal. E aí a gente falou, cara, vamos para a China e vamos refazer todos esses uniformes de microfibra. E a gente foi. Só que a gente levou um modelo. Levamos vários modelos. A gente foi para a China e chega na China, não existe, quero esse uniforme. Não tem. Você tem que primeiro fazer o tecido. Então a gente ia lá, procurar a fábrica que fazia o tecido. Aí chama a fábrica de microfibra. Aí tinha que achar a fábrica que tingia o tecido. Aí foi lá e tingia o tecido. Aí depois a fábrica que ia fazer o uniforme. Então a gente ia com o uniforme que a gente pegou, que era assim. Aí olhava, tá igual. Não, tá aqui, muda. Mandou, é isso aqui, mandou fazer. Aí mandou fazer tipo assim. Não, até uma hora que falou assim, vamos fazer, replique igual. Mandou fazer milhares de uniformes. Né? E quando mandou fazer milhares de uniformes, tá aqui, aqui bonitinho, o que acontece? 2 problemas. Né? Primeiro, o cara pegou aqui, tinha um modelo, ele fez, inclusive com a etiqueta do concorrente. Só que assim, eu não estou falando de um uniforme assim de 1.000 peças. A gente estava falando de 3 containers. 3 containers de peças. A gente estava falando, sei lá, 50.000 peças. E outro problema, né? Naquela época, as máquinas, né, não tinham cedilha porque era americana o software. Né? Então, educação não tinha. Virou educação. Né? Só que assim, aí a gente voltou para o Brasil, né? O Liu, nosso amigo chinês, ficou lá, olhou, ele nem se ligou nisso. Viu, tá tudo certinho, falou, tá certinho, não vai. Só que o que aconteceu? Basicamente, independente disso, vindo aqueles 3 containers, a gente ia ficar milionário. A gente quase ficou milionário, até no momento certo, umas 20 vezes. Milionário. Porque era o dólar 1 para 1, era muita margem, os 3 containers ele já não trabalhava mais. No meio do negócio, com o navio vindo, teve os tigres asiáticos, você lembra disso? Valorização do dólar. Quebrou tudo, o Banco Garantia quebrou na época, aquele puta UE foi 1 para 4. Dólar para 4. 1 para 4, os containers chegando, tinha que pagamos um pedaço, tinha que pagar outro pedaço, mas tinha que pagar um imposto chegando aqui. Cara, caos. Já não tinha dinheiro, já complicou tudo. Mas beleza, conseguiu passar por isso, a margem que ia para cá já veio para cá. Aí chegou tudo, vamos olhar. Não, o cara olha e fala as etiquetas. Meu Deus. Aí olha o Educacau. Fala, pronto, agora ferrou. Aí ele pegou um amigo nosso e falou, cara, é o seguinte, tá aqui, você tem um job. Qual que é o job? Pega esse tesourinho aqui, tem 50 mil camisetas pra você cortar. Pra você cortar, cara. O cara o Guga tinha uma casa espetacular, tinha uma adega no subsolo. Esse amigo nosso ficou dentro dessa adega com a tesourinha ali. Meses. Sei lá, porque ele ia cortar, ele ia fazer, até hoje, a gente ia, terminava um pacote e a gente entregava. Só que aí, assim, os moletons, né, a gente conseguiu salvar, porque não tinha o nome, camiseta tinha, calça não tinha, aí foi um caos, conseguiu vender um pedaço, outro pedaço não conseguiu vender. Mesmo assim, a gente conseguiu, cara, muito custo, ficar no 0 a 0. Já foi uma grande vitória, hein? Porra! Não, então, só que para ficar no 0 a 0, você imagina todas as peripécias que você pode imaginar. É trabalho manual, assim. Né? Para fazer esse negócio acontecer. Bom, então você viu. Então, quer dizer, até então, a gente não tinha nem feito estágio ainda, né? Você está na faculdade, terminando a faculdade e começando com essa coisa toda. Então você vê, né, as coisas acontecendo. Isso sempre foi uma mola impulsionadora para outro desafio. Porque depois do uniforme, ele vem com a ideia do No Limits. Eu conheci. Que você conheceu. Aí a gente virou e falou o seguinte. E nunca era uma coisa simples. Não, vamos montar um bar. Como é que é o bar? Não, um bar com academia, um restaurante japonês, parede de escalada. Era um marketplace. Existe uma... Era um complexo. Existe uma luta, o Krav Maga de Israel. Vamos trazer para cá. Primeiro de São Paulo. Foi o primeiro sushi de São Paulo, quase. Né? Bom, virou um negócio, virou uma Decathlon, né? Puta, aí arruma o prédio. Não, cara, aí você tinha, olha o lugar, você tinha uma agência de aventura, você tinha açaí, e açaí estava começando.
Uma loja da SWAT. Né? O sushi estava começando, tem um sushi bar. Aí tinha uma loja da SWAT que também estava começando. O Krav Maga, que foi a primeira academia de Krav Maga em São Paulo, e só tinha no Rio de Janeiro uma, então ele trouxe o Krav Maga pra cá. A parede de escalada do Não, a lado parede de de fora, escalada do lado de gigantesca. fora. O negócio foi legal pra caramba. E aí a gente montou o projeto, eu lembro até hoje, a gente pegou partido até fez vários desenhos, a gente saiu com aqueles desenhos, aí ia na Brahma, aí conseguia a chopeira, aí conseguia não sei o quê, a gente foi conseguindo tudo. Os investimentos para fazer esse negócio. Só que aí o que acontece? O que foi o problema da época? Né? A gente fez um negócio que realmente ficou legal. O negócio ficou muito legal. Só que aquela época era a época do Maluf, máfia dos fiscais. Então, na hora de tirar o Abits, o fiscal ia lá e falava, não tem Abits não. Mas como assim? Não, mas pode começar. Daí, tipo, mas tá bom, vamos começar, não vem? Daí ele vinha lá e falou, olha, eu vou te multar. Como assim você vai multar? Não, porque aqui é calçada, não sei o quê, porque isso não pode, porque isso não pode. Não, não vai multar, dava um dinheirinho pra ele. E então era, tá bom, não era vou um multar. mega ponto super bem localizado. Eu lembro. Porque era na Perdido. esquina de baixo do lado da da PUC. PUC. Do lado da PUC. Né? Então os caras, puta, assim, Não, você bombava via, por causa né? da faculdade. É. E aí você dava dava um dinheirinho pra ele. Bom, beleza. Então pronto, agora tá tudo resolvido, resolvemos um problema. No outro mês, chegava lá o mocinho de novo. Olha, preciso... Mas só que agora, assim, estamos com um problema maior, porque aqui você pôs a cadeira, então é maior a multa. Cara, e aí começava. E não ia embora. Cara, não via nunca. Aí uma hora a gente falou, não vai pagar mais. Quando a gente falou não vai pagar mais, começou a chegar multa. E multas estratosféricas. Então é assim. Que é aquela multa que vai duplicando. É, Né? 10 vira 20. Então a vira gente não conseguia tirar o apito, não conseguia passar. Só que daí assim, a gente ia na prefeitura, aí chegava na prefeitura. Eu lembro até hoje, tinha um cabeludinho. Não, eu vou resolver isso. Aqui. Cara, era máfia de tudo quanto é lado. Aí a gente tava na prefeitura e saía daqui, depois ia pra lá, depois vinha e resolvia um problema. Daí a gente foi lá, arrumou a planta, depois tal. Uma hora arrumou um advogado, aí sumiram com a planta da prefeitura, porque a gente ia pegar um negócio. E o core do negócio foi pro espaço, que você ficava só tapando buraco. Não, e chegou uma hora que, cara... Não tinha cash flow não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. A gente literalmente quebrou por causa dos fiscais. E aquilo me mexeu tanto comigo que eu fui fazer direito e fiz 1 ano de direito, porque eu falei, agora eu vou ser advogado focado em ferrar a prefeitura. Nossa, agora eu lembrei uma coisa. Foi todo mundo fazer o vestibular de direito que estava no Foi, meio. não, entrou dois sócios fazendo direito. Né? Falando, agora vamos acabar com esse negócio. Porque não dá, vamos ser justiceiros. Só que nessa brincadeira, a gente perdeu muito dinheiro. Todos os sócios perderam dinheiro. Muito dinheiro que tinha, aconteceu mais com os outros sócios, com outras coisas, cara, foi um caos. E isso, cara, vende carro, vende jet ski que tinha, vende não sei o quê, vende tudo, acabou. E aí você vai falar, bom, legal, tinha feito faculdade, tinha estudado em Berkeley, né, na época trabalhava na Deloitte em Berkeley, fazendo IPOs de tech, etc e tal, e ido para a China, negociado com o mercado chinês, etc e tal, e de repente você não tinha nada. E aí tem que ressignificar, né? Como é que veio o clique? E aí ferrou. Só que há 25 anos atrás. Sim. E aí que ferrou. E aí que eu falei, cara, bom, eu gosto de tecnologia, eu manjo desse negócio. Aí eu fazia um curso à tarde de tecnologia e fui fazer uma pós-graduação à noite de tecnologia. Só que, o que eu fazia? Eu ia caminhando da minha casa em Perdizes até a Paulista, eu ia a pé, porque eu também não tinha carro, não tinha Uber, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma. Eu ia a pé, que era muito que eu ia pensando na vida. Ia lá e tal, depois ia pra fazer o curso acabava lá pelas 5 horas e tal, eu ia caminhando até na Tabapuã, longe pra caramba, pra ir pra faculdade. Entendeu? Fazer a pós-graduação. Então, cara, minha vida ficou de andarilho e estudando esse negócio e pensando no que ia fazer. E nessa brincadeira toda ali, eu falei, bom, e agora? Eu tava lá e... Só que, cara, era na faculdade de tecnologia e eu sou um cara de negócio. Eu conheço muito tecnologia, mas eu sou um cara de negócio. Cara, era confuso. Coisa. O negócio era confuso, eu tinha que me virar para passar naquilo. Aí tinha uma amiga minha lá, que ela falou, pô, mas você manja muito disso, né? Porque eu conhecia de comércio eletrônico, cara, tinha morado em Berkeley, no IPO, sim, conhecido no Vale do Silício. Claro. Cara, eu sabia o que ninguém sabia, o que estava acontecendo. Eu já tinha experiência. Pô, tinha ido para a China, eu tinha feito... Cara, eu era bom sem saber que eu era bom, entendeu? Assim, nunca tinha ido. Aí ela falou, seguinte, eu trabalho numa empresa que está fazendo o primeiro comércio eletrônico do Brasil, da Zipnet. E eles estão precisando de uma pessoa lá.
Só que é um estagiário. Aí eu olhei, né? Falei, bom, eu fiz FAP, depois fiz pós-graduação em Berkeley, né? Tô fazendo uma outra pós-graduação aqui, 2 pós-graduação. Cara, mas é o que eu quero. Falar, eu topo. Eu vou lá de estagiário. Ela, putz, mas não sei. Ela falou, vamos lá, fala que eu amei, eu vou. Ela foi, falou com a diretora de marketing lá e tal. Fui lá fazer a entrevista, fiz a entrevista. Ela falou, cara... Super qualificado. Fantástico, mas, cara, eu não posso contratar como estagiário, né? Não dá. Eu falei, dá? Não dá, não dá. Ela falei, dá. Não se preocupa, tudo certo, sou estagiário. Aí me botou como estagiário. Então eu virei estagiário da empresa. Só que aí eu ia negociar com as telcos, ia negociar com o UOL, com tudo, cara. Eu falei, tira e queda, né, cara? E assim, não deu um mês, todo mundo só queria falar comigo. Porque eu já tinha ideia, eu já colocava coisa, eu já fazia, eu já organizava, colocava tudo aquilo. Então, era o... Sim, você estava conectando Eu comecei os pontos. a montar os negócios. Né? E aí que, no fim das contas, o que aconteceu? A gente foi pôr o shopping da Zipnet no ar, aí a Zipnet foi comprada, né, na época ali para um grupo português, Brasil Telecom, sei lá que grupo que era português na época, até que teve aquela questão, né, que era 300 milhões de... Achavam que era 300 milhões de reais, era 300 milhões de dólares, aquela coisa toda, e comprou. Né? Foi pela PT, eu acho. Para Portugal Telecom. Isso, Portugal Telecom, né, do Marcos Moraes lá, ainda teve aquela coisa toda. E teve mesmo a história, porque os caras lá dentro, aquela loucura, comprou, né, e a Portugal comprou, e na sequência o UOL foi lá e comprou. E aí, quando eu cheguei lá, o UOL já chegou na cara e me chamou. Falou, cara, aquele cara ali, né, que estava fazendo a estruturação do comércio eletrônico da Zipnet. Né? E chegou, não, porque a gente quer, cara, queremos você aqui, não sei o quê, tarará. Eu falei, cara, mas não posso vir. Como que eu vou sair dali? Eu tenho muitas responsabilidades, né? Não, mas não sei o que. Cargo de confiança. Vamos fazer aqui uma proposta, não sei o que. Eu falei, não tem que ser uma proposta boa, porque não dá, aqui é complicado. Cara, a gente não pode deixar assim, cara, eu sou muito... Era na Folha ainda. Era na Folha, era um negócio, não vai, veio, parará, tarará. Bom, não, vamos fazer uma proposta. Não, você vai vir pra cá, vamos fazer uma proposta, a gente entende aí a importância, tal, pô, cara, tá, eu vim de Berkeley. Não, entende, você veio de Berkeley. Bom, eu lembro até hoje, eu tinha um salário de estagiário de R$ 790 e eu fui pro UOL por R$ 4.900. Baita tiro. Né? Foi um puta tiro. E isso, que ano foi mesmo? Vai pergunta difícil. Não, porque... O UOL da Folha... O UOL da Folha. É porque tem... Nascendo o portal. 97, tem uma 98. parte maravilhosa dessa história, porque aí ele entrou e é onde ele me liga e fala o seguinte, cara, tem um negócio aqui bom pra gente fazer. Um cara, o Rogério, amigo até hoje, o cara inventou, quer montar uma loja de camisa social sob medida online. Assim, não existia, não tinha nenhum e-commerce. Falou, puta, vamos fazer um negócio com esse cara. Falei, pô, vou ficar sócio do Rogério. Aí o cara mostrou o projeto dele. Falei, cara, mas camisa social sob medida. Qual era o nome da loja? Eu cheguei... Closet. Eu conheci. Essa porra não vai funcionar. Espetacular. Não, o que Funcionava. Funcionava. O que era Ele tirava meia dúzia de medidas. Não, você recebia lá o metro, mas o metrinho. que era espetacular? Que uma loja de camisa, ela tem, sei lá, 10, 12, 15 padronagens de tecido. Se ela errar na coleção, ela tá ferrada. Sim. A Closet tinha 1000 padronagens de tecido. Porque a gente só cortava a camisa depois que o cara pagou. Então, puta, você quer uma camisa amarela com quadradinho roxo? Tinha. Então, puta, o negócio bombou. Arrumou um investimento do Banco Leu, que era o Private Bank do Credit Suisse. Mas eu tô te falando de 90. pelo menos... Final dos anos 90. Eu acho que foi o primeiro e-commerce do UOL. Alguma coisa assim. Foi um dos primeiros, sem dúvida. Bom, eu comprei muita camisa do Rogério lá na Closet no começo da minha carreira. Que fim teve ele, Fred? Então, aí depois, isso é interessante, aí depois que a gente arrumou um investimento, o Rogério é um visionário até hoje. Ele falou, vamos montar uns quiosques no shopping com body scanner. Você passava pelo body scanner. Espetacular. E saía assim, a medida exata e a gente faz a camisa. Aí o negócio que era para ser um negócio 100% digital virou uma loja de rua. E aí é outro jogo, precisa de muito caixa, etc. Aí quebrou. Mais um pepino pela frente. Mas e aí, seu Guga? Dali pra frente. Não, mas só um pouco. O que é interessante é que assim, o body scanner hoje está todo mundo usando. Sim. Né? Naquela época 20 anos atrás. Ele já vem com... Não, eu acho que até antes. Eu sou um pouco ruim de data. Mas eu acho que antes de 2000. Não, foi antes de 2000. Não, eu acho que a Closet sim, mas as lojas de shopping devem ser depois de 2000. Pode ser. Não sei. Pode ser. Bom, e aí na história toda a gente fez o Shopping Wall,
Aí fez toda a plataforma de comércio eletrônico, fez a plataforma de leilão. Cara, a gente fez tudo que você pode imaginar, né, de comércio eletrônico que tinha. E aí, além de desenvolvimento técnico da coisa toda, você também fazia o quê? Toda a parte comercial, negociava com o mercado inteiro. Só que aconteceu o seguinte, começou a vir muito estrangeiro para o Brasil. De repente, a gente olha para o lado, os estrangeiros vindo para cá e querendo investir, querendo, né, publicidade ou até investimento. Quem falava inglês? Guga. Ninguém. Só eu. Pô, aí... É a famosa sorte, né? Vem aqui, a sorte. Não, Guga, a sorte não. Acordar cedo, no sol leque pra exato. caralho. Não, então... Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Essa é a Entendeu? sorte que eu tô mencionando. E aí eu tinha estudado lá fora, tudo. Tava, aí caiu, Guga, é o seguinte, você tem mais um chapéuzinho, cuida da área internacional. Tá bom. Aí comecei a cuidar da área internacional, etc e tal, com todo mundo. Aí veio um inglês, lembro até hoje, tinha uma empresa muito legal, chamava Domain Names, né? E essa empresa estava crescendo absurdamente. Porque WTC. No Brasil, você não podia vender domínio. Você precisava Só ser se você empresa, né? Precisava ser empresa. E ele tinha os domínios.com. Então era assim, só para você ter uma ideia, custava R$6 e vendia $100. $6 vendia $100. 6 para 100. E eles abriram empresas no mundo inteiro e estavam abrindo América Latina e tal. Daí ele falou, quero vir aqui no UOL, quero abrir aqui e tal. Eu falei, não, vou te ajudar, etc. O cara muito simpático. Eu falei, mas vou te ajudar mais. O que você precisa? Preciso disso, tal. Tá bom. Arrumei o contador para ele. Tá aqui o contador. Tá aqui isso. Eu fiz muito mais do que simplesmente vender, né? Eu já saquei. Falei, mas esse cara precisa de ajuda primeiro para ele fazer acontecer, para eu fechar o negócio. Ele precisa montar um negócio aqui. E depois, cara, eu preciso de um puta relacionamento. Sim. Preciso começar a construir um relacionamento internacional na história. Aí, cara, fiz tudo para ele e arrumei na parte de tecnologia, na parte de marketing, cara, tudo. Aí ele veio para mim, um dia ele veio pro Brasil, me chamou para jantar, falou, cara, é o seguinte, eu preciso de um country manager, mas não quero nem buscar, eu já achei, é você. Eu falei, eu gostei, não sei o quê, tarará. Eu falei, pô, interessante, preciso ver, tal, né? Porque, não posso, muita responsabilidade. Cargo de confiança. Cara, que responsabilidade, né? Não posso sair assim, mas quero ouvir, a proposta é importante e tal, tá bom, beleza. Não, vamos fechar. E o interessante é que o salário é em dólar, né? Porque era tudo em dólar, pneu em dólar, o salário é em dólar. Bom, fechei com ele. Então, eu passei 790 para 4.900. Detalhe, era uma época que o dólar subia muito todo mês. Só que quando o dólar caía, cara, eu lembro disso que era a maior alegria do Google. No Brasil, você não pode diminuir o salário. Sim. Então tinha que ficar. Se o dólar subia, corrigia. Se o dólar caía, mantinha. Entendeu? Então. A lei? Sim. Era uma Bovespa só de ganho. Só de ganho. Cara, flecha só pra cima. Só que assim, 490, 4.900, 20 mil. E qual é o... 20 mil subiram todo mês. Qual Só é que o período assim, de tempo? De tudo isso, foi 1 ano e meio. Nossa. De quebrado para 790, 4.900, 20 mil. Com meio andar no World Trade Center. Entendeu? Aí, pô, pá. Aí eu nunca vou esquecer que eu cheguei no World Trade Center, né? E aquele prédio bonito, aquela coisa tudo. Tinha muito móvel, não tinha nada lá. A Torre Norte acabado ali. Prontinho e cheirando tal. Aí eu segurei nele aqui assim, falei, cara, vou ligar uma música aqui. Aí aquela música do 007, The World is Not Enough. Aí botei The World is Not Enough. Eu ficava assim, olhando lá de cima, aquele negócio. Falei, pô. Porque, cara, foi um sofrimento. Imagino. Porque assim, se você parar pra pensar, esse período todo, cara, foi só pau. Não teve um momento de alegria. Não teve um momentinho de, de carinho. E o Nada, terreno na cara. Bahia? Nada, não. Um momento, nada. Nada. Muito pepino, cara. Nada. De repente teve um negócio, falei, cara, porra. Agora acertei. Pô, foi. E aí começou, né? Então daí pra frente, falou, bom, legal, a gente montou a Domain Names e tal. Só que, de novo, montamos um negócio e tal, e aí a gente criou coisas novas. Pra fazer a venda, eu tinha que criar o meio de pagamento. Lá era tudo mais difícil, né? Não é você põe o meio de pagamento, não tinha. Eu queria vender no B2C. Então a gente criou, e eu falei, cara, se eu for vender o Domain Names aqui, ele não vai vender nunca. Então eu criei o All Domínios, MSN Domínios, IG Domínios, e colocava na home, aí você buscava um domínio, né? Apareciam várias extensões, você criou as outras extensões, trouxe todas as extensões, então você podia comprar alguma, aí você fazia o seu e-mail, por isso que o meu e-mail é google@stoco.org, né? Desde aquela época, você fazia o e-mail, depois você comprava um site, depois você ia comprando as coisas, né? E então no final fazia um checkout de um monte de coisa. Então eu saía buscando tudo quanto era produtinho digital para pôr lá dentro.
Aí o que aconteceu? Deu 1 ano e meio, mais ou menos, né? De novo, tudo muito rápido, cara. A internet é tudo muito rápido. Então, a Network Solutions, que administrava todos os domínios do planeta, comprou a Domain Names. E legal, puta, agora ele vai ter o domínio muito mais barato. Deu 2 meses, a VeriSign comprou a Network Solutions. E a VeriSign era B2B. E a Domain Names era B2C, e a gente tinha criado uma puta estratégia B2C. Daí ela virou e falou, cara, agora eu quero matar o B2C. E matou o B2C no mundo inteiro. O único lugar que ela não matou foi com a gente. E os caras, quando olharam o que a gente estava fazendo, falaram, meu, o que esses caras inventaram aqui? Estão vendendo pra caramba, e vende tudo. Pô, adoramos esse negócio aqui. Eu posso pôr o certificado digital, posso pôr tudo. Eles amaram, porque a gente montou uma malha de distribuição. Se para pensar, foi a primeira rede de afiliados. Foi a primeira rede de Foi a primeira afiliados. rede de afiliados. É, do Brasil ali, de certa forma. E aí manteve a nossa operação. Isso foi antes de GoDaddy? Muito antes. Ou seja, Muito você antes. foi... Muito antes do GoDaddy. Muito antes. A gente era bem maior que o GoDaddy. Até quando o GoDaddy abriu, a gente era Porque muito era a maior. única empresa, só tinha Muito ele, maior. tinha Muito maior. era meio monopólio. Muito maior. Aí legal. Então, manteve a gente, aí o pessoal da VeriSign ia visitar. Aí eu lembro até hoje. Veio um primeiro visitar, que era o Youssef, né? E aí fiquei amigo dele, não sei o que, parará. Aí ele, pô, apaixonou no Brasil, apaixonou no negócio, cara. Falou, meu, cara, eu vou proteger vocês até o último negócio. Aí falou, você é seu coaching. Ele falava, eu sou um puta vendedor, e quando você vende, você tem que vender coisa boa. Então eu falei, puta, o que eu vou vender? Para eu vender, ganhar dinheiro. Ele vendia aqueles computadores Cray, né, que era um puta computador, depois foi vender avião, não sei o que tava na VeriSign. Aí ele ficou tão amigo que ele vinha pra cá dormir em casa. E aí ele falou, agora vamos lá, a gente aqui no Rio, não, a gente é de carro. Então a gente é de carro viajando toda a costa, ele queria conhecer tudo. Eu cuidava dos caras bem, né? E foi. Aí ele foi mandado embora, saiu, entrou um outro cara. E esse cara que foi contratado, um francês, ele foi contratado para fechar as operações. Outras operações da VeriSign, e ele queria fechar países. Ele nem olhou o que a gente tinha e queria fechar a gente também. Aí ele veio pro Brasil para fechar a gente. A gente falou, caraca, meu, ferrou. Falei, pô, tá tendo tudo bem, o cara vai vir fechar a gente aqui, cara. Ele nem sabe nada. Aí o cara chegou aqui, não, porque eu vim fechar, não sei o que. A gente veio, apresentou toda a operação. O cara, caramba, que legal isso aqui. Aí levamos ele para jantar, levamos ele para fazer massagem, levamos ele para viajar para praia, levamos ele para tudo quanto foi lugar. Meu, o cara amou a gente. Ele falava, meu, como meu... Cara, ele Mais assim, sobrevida. Ele falava, cara, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não posso fechar vocês. Né? E, aliás, eu quero ser sócio de vocês. Eu vou dar um jeito nesse negócio. Ele voltava, não fechava e queria ser sócio e não sei o quê. E vamos fazer um logo, vamos não sei aonde. Se ele fechar, aqui a gente continua a operação, eu vou arrumar um investidor e pipipi. No fim das contas, o negócio apertou, né? E aí que, obviamente, a VeriSign tinha o seu afiliado aqui e o afiliado aqui tava puto com a gente. Ele falou, não, e pressão. Chegou uma hora, não tinha o que fazer. Mas antes disso, o que aconteceu? A gente segurando essa onda toda e eu buscando produtos para vender. E aí me chega um menino em casa, chega um cara lá, que é o Juan, né, da T-Respondo. É eu que levei ele lá. O Fred levou ele lá. Falou assim, O Juan que eu conheci lá em Miami? Que ele vendia link patrocinado. Antes de existir link patrocinado. Aí ele chegou a vender esse link patrocinado aqui, não sei o quê, parará. E eu fechei com o Ball, né? Tem aqui no Ball. Olhei esse negócio, falei, pô, esse negócio é legal aqui, né? Que na verdade você tem... Sim. Ele comprava 5 primeiras posições e vinha, tal. Colocou lá, eu falei, botei pra vender, olhei. Quando eu olhei os números, falei, caraca, esse treco vende. Vendia tudo, né? E a gente ganhava comissão. Eu falei, meu, tá vendo? Esse negócio aqui tá bom, cara. Aí olhando, bom, um dia eu chamei o Juan, falei, Juan, é o seguinte, cara, tem um negócio que é muito bom, eu preciso de mais. Ele falou, não tem, ninguém me atende. Cara, olha que loucura, isso começou, a gente começou numa sala do Hudson, era no Hudson, não era? Ali na Faria Lima com a... É onde era? Jardim. Foi aquele restaurante japonês, tinha lá, tinha agora. aquele Assim, do lado do não sei o que Baiano. lá. Exatamente. E o Juan, cara, assim, não conseguia falar com ninguém. E esse bis era maravilhoso, mas dependia de um contrato com a Microsoft. E aí o Guga falou assim, cara, a gente tem que chegar na Microsoft E travar. com muita força para resolver esse problema. Bom, mas assim, antes disso, eu olhei aqui esse negócio todo, falei, cara, esse negócio aqui, eu falei, mas ninguém me atende. Eu falei, deixa eu explicar um negócio. Você está vendo aqui a minha rede? Está vendo MSN Domínios? Eu fechei com a Microsoft. América Latina inteira. Está vendo o IG Domínios? Fechei. Está vendo aqui Wall Domínios? Fechei tudo isso. Está vendo aqui Clarim Domínios, Argentina? Fechei na Argentina. Lembra que o Google e o Yahoo não estavam no Brasil. Fechei na Venezuela. Eu tinha isso, cara, com o Domain Names, eu fechei a América Latina inteira. Eu tinha todos os provedores. Eu fiz um trabalho lá realmente de distribuição, foi um negócio. Eu falei, cara, deixa eu explicar, sabe em quantos segundos eu te ponho na América Latina inteira?
cara falou, porra, então é o seguinte. Ele veio e falou, então, cara, vamos fazer o seguinte, te dou uma sociedade, vamos entrar nesse negócio, vamos ter que empreender isso. E os caras lá com aquela zona toda, fecha, não fecha, quero ser sócio, não quero não sei o quê. Eu falei, quer saber? Então tá bom. Virei pros caras lá e falei, então vamos fechar e vamos começar esse negócio todo. E aí que aí o Fred falou, a gente falou, então vamos começar onde? Começar num flat. Chegamos no flat, o escritório era no flat, né? E aí saí da VeriSign e começamos a TSP. A hora que decolou, o primeiro escritório foi aqui. Do É, lado, foi aqui do esquina, lado. lá, E aí, falei, bom, agora vamos fechar com todo mundo. Aí peguei todo mundo, os contatos, e aí eu falei, é o que o Fred falou. Falei, cara, a Microsoft é um bicho diferente. Não adianta você chegar lá, um meninão, quero fechar com a Microsoft, eles vão rir de você. E até eu que tenho acordo, tenho lá dentro, não é assim. Quem tem que chegar de verdade. Então tá bom. Eu falei, Fred, preciso de uma ajuda sua. Né? Ele falou, o quê? Preciso de um helicóptero. É verdade. Não, mas assim, de novo, hoje helicóptero resolve, Claro. né? Mas Nós estamos naquela falando época, 2000 e bolinha. quebra 4 vezes, começa a respirar, puta, fica sócio do Juan, né? Cadê ele? Pô, aí arrumamos, cara, um puta Dolphin, 15 mil lugares. Alguém falou para a Microsoft, falou, vamos marcar uma reunião, vamos chegar a meio-dia, placa do carro, não, vai de helicóptero. Separa o heliponto, abre o Você heliponto. abre o heliponto. Cara, como assim abre o heliponto? Eu falei, não, preciso do heliponto, hein? Tá vendo o heliponto? Porque é o seguinte, eu tô com o pessoal de fora aqui, cara, não tem tempo, né? Assim, a gente tá numa demanda gigantesca. Cara, eu vou ter esse horário pra falar com você. E se tá? rolar, Ir pro rolou, não rolou, aeroporto, cara, obrigado. vocês vão dar uma olhada, o negócio é bom pra caramba, tem que ser agora, é isso. Tá bom. Bom, beleza. Tá bom. Eu lembro, o Max, né, amigo meu até hoje, falou, cara, eu nunca separei um heliponto. Eu falei, dá um jeito, fala com os caras Metade lá. da Microsoft estava esperando Meu, em cima. aí Negócio foi, aí chega o inexplicável. helicóptero, Lá na Torre Norte. Pô, e descemos lá dentro, é o seguinte, temos um negócio, da putaria, eu tinha os números por causa das vendas que a gente fazia, Claro. né, e com a Microsoft eu falei, cara, se eu botar isso aqui, vai vender, não sei o que, o cara falou, vambora. Vamos fazer. Bum, primeiro cliente Microsoft. Aí com a mais da Microsoft, falei, quem são daí pra frente, aí quem são só teus só clientes? Uau, Microsoft. Não, Microsoft, então eu faço. Bum, fechamos a América Latina inteira. Foi a maior empresa de Search Engine Marketing, né, na verdade, da América Latina, do mundo, na verdade, né? E foi um puta sucesso, um negócio legal pra caramba, até o Google chegar. Era isso que eu te perguntar. Foi a Te Respondo que teve o evento do Google? Ia te Aí- perguntar se você ia querer contar esse. Aí Então, veio o Google. A saída da T-Respondo já era ou pro Google ou para o Era natural, né? Que era o Yahoo. Era natural. Era natural. Não tinha uma Só que, outra opção. só que o Google chegou, tal, né? Tipo, para um primeiro momento ele foi bater em todos os portais, queria entrar no Brasil. Vou entrar aqui. O que é? Não, o link patrocinado, vou fazer. Os caras nem conheciam o Google, né? E os caras, não, mas eu tenho um contrato de exclusividade com a Te Respondo. Foi no outro. Eu tenho que Te Respondo. Foi no outro. Tenho que Te Respondo. Tenho no outro. Tenho que Te Respondo. O cara, precisamos falar com essa Te Respondo. O Google ligou lá na Te Respondo. Ela toca o telefone, é o Google. Não, queremos conhecer vocês. E naquela época a força do Yahoo e do Google eram iguais. O Yahoo Era era forte. o Yahoo na época. Era forte. Aí nessa brincadeira que veio o Google, então tá bom, começamos a conversar e começamos uma negociação com o Google. A gente começou lá por Miami, na negociação, etc. E tal. O cara foi ver, vamos entender um pouco melhor, número, gostou, falou, queremos fazer um due diligence em vocês. O Google não tinha feito IPO ainda. Vieram pra cá. Chegou, os 4 caras do Google passaram uma semana lá na Te Respondo e assim, fazendo cold call. Então o cara vinha aqui, tinha um intérprete, ficava junto, e o cara, pega a tua lista de cliente aqui. Liga pra esse cara aqui. Aí o cara ligava, você conhece a Te Respondo? É boa, não é boa? Tem algum problema, não tem problema? Tá. Pega outro cliente aleatório, esse aqui, liga pra esse cara aqui agora. Ligava pra esse cara e vinha, não sei o quê. Pegou todos os números, contabilidade, aí vem lá o auditor, olha tudo, tal, black box, não sei o quê, blá, 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 blá. Bom, cara, querer uma empresa, nessa brincadeira que a gente quer empresa, beleza, dinheiro, não vai pagar em dinheiro, não vai pagar em dinheiro, é o seguinte, a gente não fez o IPO ainda, a gente paga em ações. Mas tinha um outro ponto importante, que isso é outro aprendizado. Os contratos de exclusividade, eles tinham uma multa, que no começo a Te Respondo não quis essa multa muito alta, que se o negócio não decolasse, ela precisava cancelar. Então o Google, primeiro ele precificou quanto custaria para ele cancelar todos os contratos e entrar nos portais. Então a proposta que ele fez foi, eu para ferrar teu business e fazer sozinho custa tanto. Então o cap que eu pago a mais
É X. Botou um prêmiozinho em cima daquilo. Só que também teria sido em ações do Google. Sim. Só que vai quem Mas, vai mas adivinhar? fez em ações e assim, eu lembro até hoje, assim, se tivesse executado, também estava milionário. Então, Mas não foi ruim também. né? Não foi ruim, mas tá Não, milionário. tudo bem, mas se tiver fizer uma saída... As né? ações do Google Puta que pré-IPO. pariu. Era um negócio absurdo. Não, o negócio que foi bom era o esquece. melhor negócio da vida. É o negócio da vida de novo. Mas tudo bem. Aí veio, fez, tudo organizou. Aí entregamos todo o material, foi lá pro Google, voltou. Agora vem aqui. O que foi hoje? Não veio, tinha um cara lá, foto pro crachá do Google. Fotinho, crachá do Google, country manager do Google, eu respondo ao escritório do Google. A gente ia começar a operação do Google. Aí a gente foi comemorar no Unique. Fomos lá no Unique com os caras do Google, todos os caras do Google com a gente, cara, champanhe, meu feliz, os caras do Google felizes, todo mundo feliz, se abraçando, comemorando, champanhe. Feito o negócio, tá? Aí foi, né? A gente assinou o contrato, foi. Só que o Google não assinou o contrato. Assinou no... Porque a gente assinou, eles foram, mandaram, não tinha DocuSign. Sim. Foi Assinou pra lá uma pra parte, assinar. a outra não. Aí, beleza, estamos organizando tudo. Aí o Google não parou de responder. Gente, cara, o Google não respondia, parou de responder. Daí a gente ia atrás, o pessoal em Miami desesperado, e vem, que não responde, que não vem, que não sei o que, parará. Aí, de repente, cara, o Google vira e fala, cara, estamos em quiet period do IPO. A gente não pode comprar nada, não podemos fazer nada. Eu falei, cara, o nosso deal é em ações. Os caras, paciência, acabou o deal. Bah, o Google fez a IPO, absurdo, a gente só fez a conta, cara. Cara, eu tenho um contrato assim, só não deu depressão, porque você era novo, né? Então Sim. você não tá nem aí. E beleza. E aí, tudo bem, aí falou, bom, mas tudo bem, o Google vai voltar agora, vamos ter que fazer uma negociação, a gente tá indo super bem, tal. Só que o Google, ao invés de voltar para negociar, ele tinha todos os nossos números, sabia tudo. Ele foi e entrou bidando em todos os nossos contratos. Eu lembro até hoje, eu pagava $1.000 para cada 1 milhão de buscas e ganhava $3.000. Ofereceu 2. Não, o Google chegou oferecendo $6.000. Tipo, o UOL era $6.000, o outro ele oferecia $4.000. Então, o que acontece? E a gente tinha right of first refusal. Se eu cobrisse, Tudo e bem. eu podia cobrir, eu ganhava $2.000, passava a perder $1.000 se fosse 4. No UOL, que era o maior, né, eu passava a perder $3.000 por 1 milhão de buscas. E aí que a gente teve que pegar com a família do Juan e do Danny, que são bem ricos, um novo aporte para segurar o Google. E a gente segurou, não deixou o Google entrar. E nessa que a gente não deixou o Google entrar, segurou o Google não entrou. Então a gente atrasou a entrada do Google 6 meses por causa disso. Mas foi um dinheiro gigante. Aí foi uma pressão lá da família deles, é um negócio, louco, né? E a gente, agora a gente precisa corre. Aí o Google foi lá e falou, bom, não conseguiu pegar o bid, o que a gente fazia nos portais? A gente colocava ali, só que a gente fechou um acordo com a Aquan, que era uma empresa lá de Minas, que fazia o buscador. Então eu colocava o buscador da Aquan, né, e botava os links patrocinados. O Wig Busca, todos eram Aquan. Né? E a Aqua ia desenvolvendo coisas novas. Os caras são muito, muito bons. Aí o Google foi lá e comprou a Aqua. Aí a gente ficou, eu já tinha feito o IPO, podia comprar. A gente ficou sem perna e sem... E aí que, cara, puta, quem vai vender? E no fim das contas a Microsoft tinha interesse em comprar, porque aí no fim, né, a Microsoft não aceitou proposta nenhuma, falou, vou renovar pelo mesmo valor. Então a Microsoft garantia a nossa operação, de certa forma, que a Microsoft estava crescendo, e ela segurou a onda, foi um puta parceiro, né? Falou, você não vai aqui, não vai acontecer isso. Foi parceiro e também não queria o Google. Mas não aumentou o preço. Sim. Os caras podiam ter aumentado o preço e... Te matava ali. E podia me matar ali. Ele falou, não, vou aumentar e não vou deixar eles virem pra cá. Mas daí o Yahoo veio e falou, cara, a gente compra vocês e a gente peita o Google. Entendeu? Aí vendeu pro Yahoo, né? Foi um deal bom, mas não era o que era, né? E foi. Pra você ter uma ideia, a Respondo rodou por quase 8 anos dentro do Yahoo, na Índia, um monte de tecnologia que a gente fez. E as pessoas, a gente tinha 40 funcionários... Cara, a maioria deles ficou no Yahoo, muitos deles estão no Yahoo até hoje. Então era uma ferramenta boa. Não, era incrível. Eu acho que todo mundo que passou pela T-Responde está em grandes posições no digital. Que bacana. Assim, ali foi todo mundo bom. Continuou e está voando. Assim, bem legal. Mas daí eu não aceitei ir pro Yahoo, eu levei o time inteiro, foi todo o time menos eu. Eu falei, putz, cara, eu fiz tudo isso, vem aqui, eu não vou trabalhar agora para ser funcionário de outro. Mas daí a Microsoft fez uma proposta
para fazer, falou, agora eu quero que você faça o que você fez, só que aqui na Microsoft. A gente quer construir o Ad Center, que é o que seria Te Responda, ele vai fazer o Bing, que foi para a Aquan, né? A gente quer tudo isso, queria que você viesse para cá para fazer esse negócio todo aqui. E aí foi uma puta experiência, né? Você trabalhar como executivo em Seattle, etc., com todo esse time. O Satya era o chefe ali, então, imagina, trabalhou perto desse povo todo. Legal. Você Né? foi para Seattle também? Ia passear todo mês. Não era também, era todo mês, cara. Era Redmond. em Redmond, era. Foi aí que eu aprendi a ser um executivo. Porque até então eu era empreendedor. Sim. Te enquadraram na governança. Aí eu aprendi governança, não sei o quê, ficava puto, mas aprendi muita coisa boa. Legal. E da Microsoft, você foi para o Buscapé. Aí da Microsoft, aí eu tive uma proposta da Naspers, Da Naspers. que comprou o Buscapé. Sim, E no fundo. e aí a Naspers falou, cara, a gente tá aqui comprando a Abril, não sei o quê, tal. Passou, mas daí a Abril não deixou. E aí depois eles voltaram um tempo depois, quando eles compraram o Buscapé, falaram, agora que o Buscapé faz sentido. E aí, eu falei, e eles não sabiam qual era a empresa, né? Aí depois fechamos, quando a gente fechou era o Buscapé. Eu falei, né? Tanto é que a gente até brinca com o Homero, com o Boris, fala, saca, até parece, se a gente soubesse, né, toda essa coisa, e foi. E aí no Buscapé, a gente, cara, comprou empresa, cara, mais de 30 empresas, foi uma loucura. Tinha muita liquidez, né, para fazer. Foi uma loucura, foi um mercado assim, a gente criou a empresa, comprou a empresa. Só a parte de pagamento nossa, a gente rodava mais de 1 bi na época. Nossa. Né? E eu lembro que veio um pessoal e falou, cara, vocês vão ser banco. Vocês estão rodando 1 bi em pagamento aqui, né? Foi um negócio, a Buscapé na época, cara, foi a maior empresa de internet do Brasil. Espetacular, espetacular. Aí do Buscapé você foi pro... Aí do Buscapé, eu saí do Buscapé, aí eu e o Borges, a gente montou um fundo. Antes, que era a Cullen & Partners, quem trouxe a Cullen, que era o fundador da Booking, que foi o LP do fundo, e aí e o Marcelo Gonçalves, e aí a gente investiu nessa empresa, na Log, na Gympass, no Hotmart, né, numa série de empresas lá dentro e fez o fundo. Né? Só que assim, eu fui tocando isso, só que eu não tinha como... Eu não era LP do fundo. Uhum. A gente administrava o fundo, mas não tinha... Cara, um fundo de Venture Capital no começo era um fundo de 20 milhões. Eu não tinha como sobreviver, né, ali. Eu tinha um dinheiro que eu ganhei, mas não estava com a vida feita. Né? E aí, no meio disso, tocando o fundo, eu recebi a proposta do original, do Meirelles, para fazer o primeiro banco digital do Brasil. Legal. Essa história é boa também, né? O Meirelles te convidando, você foi como consultor. Aí o Meirelles convidou, eu falei, cara, eu não vou trabalhar em empresa nenhuma, ainda mais banco, mas daí eu já dava algumas palestras, aí expliquei como era a fintech, etc, os caras gostaram muito, aí me fizeram a entrevista com o Meirelles chegou, oi Guga, tudo bem? Eu falei, caramba, esse é meu nome, cara. Ele me explica, Chamando de Guga. Me explica esse negócio de fintech aqui que eu gostei. Fintech, ele nunca tinha ouvido falar o termo fintech. Fintech é isso, tal, mostrei o que era, o WeChat na China, porque na época do Buscapé com a Naspers, eu fiquei um mês lá vendo como funcionava o WeChat, então eu conhecia bem esse negócio. E ele falou, cara, adorei isso aí, é isso que a gente quer, cara, você começa a trabalhar amanhã. Eu falei, não posso, não sei o que, ele se vira Muita com eles aqui, e vai dar tudo certo. Daí comecei como consultor, depois virei executivo, né? Depois liderei a área lá. Cara, lançamos o banco, compramos o PicPay, tudo. Aí foi o de executivo bancário, tinha que aprender. Imagina você fazer um curso onde você aprende a construir um banco do zero com tudo que você pode. Cara, foi um negócio absurdo. Né? E tanto é que eu fiz certo que eu estou no conselho do banco. Né? Sim. Então, quer dizer, isso demonstra que a coisa funcionou bem. E daí para frente... E é uma indústria muito antiga. Imagino que você deva ter tido um baita desafio. Não, foi ali que eu aprendi que muitos dos problemas de empreendedorismo, de empresa, etc., tá nas pessoas. Sim. Na cultura. Então, como que você gerencia pessoas, como está na cultura, né? O que vem. Então, aí foi realmente um negócio... Foi onde eu dei um salto que me traz um diferencial muito grande em termos de pessoas, etc. Legal. Guga, essa história é super inspiradora, muito bacana. Todo mundo pensa que quando vai te ver nas palestras que não teve nenhum tropeço, né? Que você nasceu... Não, foi só problema. Por isso que eu falo, foi só problema. Não teve nada com beijinho. E é por isso que forma o cara com essa casca que você é hoje, né? Mas aí você aguenta qualquer coisa. E uma coisa, mudando um pouco de assuntos, você em 2020 lançou o teu livro Desaprenda. Você acha que ele está atual ainda? Cara, se você ler o livro, cara, está cada vez mais atual, por incrível que pareça. Porque, na verdade, por ter passado por tudo isso, eu me antecipei
o que é o pós-Covid. Sim. Então, no pós-Covid, você é um mundo digital, você tem que ter uma cultura diferente. Tipo, tem você que sair... escreveu ele antes, né? Você lançou ele... Eu lancei antes. Você lançou ele Eu antes. escrevi ele antes E da lançou antes pandemia e eu lancei durante a pandemia. Durante a pandemia. Mas eu escrevi ele antes, tipo, 6 meses antes da pandemia estava pronto. Aí os caras, quando vai lançar? Não sei o que, lançou. E aí era o pós-pandemia, porque é o seguinte, a história da cultura, como é que você gerencia a empresa, que tem que estar lá, essa questão organizacional, da revolução industrial com isso, de como funciona a tecnologia, como junta essa tecnologia. Então, tudo que eu fui é extremamente atual e a resiliência de você chegar lá. Então, para o cara ver, quem lê o livro, fala, caramba, cara, não, esse negócio não é fácil. Mas entendi, puta, o erro não é ruim e o que está acontecendo. E aí eu dou essa pincelada de futuro que está certíssima. Se você ler o livro, quando ele lançou esse negócio, você fala, como assim? Pô, o cara tá vendo o que está acontecendo agora? Não, impressionante. E aí, para a gente já partir para os nossos finalmente aqui, esse barulho de chat GPT que a gente estava falando aqui no início, como é que vai ficar isso? Não, então, hoje, cara, eu gosto de aproveitar tudo isso. Aqui eu não posso anunciar agora, mas a gente está lançando uma empresa de inteligência artificial grande, com pessoas renomadas no mercado, assim, acho que os mais renomados do mercado. E aí é uma empresa de inteligência artificial, provavelmente vai ser a maior empresa do Brasil, em termos de investimento, né, dos sócios. A gente já adquiriu 2 empresas que vão compor isso que está sendo feito ali dentro, né? E aí é o seguinte, cara, a gente entrou agora numa coisa que o Harari fala que é o dataísmo, né? Então agora todas as empresas são baseadas em dados. Se a sua empresa não é baseada em dados, cara, você vai perder mercado, né? Então a gente está se antecipando numa plataforma, gastando uma plataforma, para quê? Putz, vai dar para todas as empresas serem baseadas em dados do dia para a noite? Não. Então a gente vai dar a solução para elas, falando, olha, tudo bem, você não vai ficar para trás. Você vai poder conectar aqui, trabalhar com toda a tecnologia que você precisa para você competir no seu mercado, enquanto você vai construindo, né, todo o teu processo. Tá, muito legal. Você vai fazer isso dentro da Futurum Capital? Não. Essa empresa ela é maior que a Futurum hoje, entendeu? Em termos Eu imagino, só pela chamada ela parece um gigante. Né? A Futurum está indo super bem, está crescendo, etc. A Futurum ela investe nas startups. Essa aqui ela não nasce como startup. A Futurum, ela vai nascer. A Futurum, na realidade, a minha pergunta é no conceito e na visão dela. Ela é uma venture builder, né? Sim. Que é um conceito... Ela, na verdade, ela tem uma gestora de fundos. Então, a gente tem o fundo que está hoje no Master e distribuindo pelo BTG. A gente acabou de fechar um fundo em Portugal, 50 milhões de euros em Portugal. Então, tem a gestora com fundo, tem a parte de fundo de Venture Capital tradicional, tem a parte de Venture Builder, a gente tem a parte de tecnologia, porque a gente conecta todas as empresas e cria tecnologia entre elas. A gente tem a TGP, que é a consultoria, né, que trabalha em cima de tudo isso. Então, ela é um bicho diferente. Eu acho interessante, porque o empreendedor, às vezes, ele tem a ideia e não sabe executar, ou sabe executar. E a gente faz joint venture, que a gente fez joint venture com a Ricó, né, ou para lançar o Zef, a gente fez lá com o Dr. Khan. Então, a gente pega os caras que são bons e a gente entra com esse processo todo. Então, as empresas já saem legais também. Show, maravilha. Guga, para terminar, o céu é o limite? A partir do momento que você encontra pegadas do homem na lua, o céu não é o limite. Muito bom. Obrigado. Show de bola. É isso. A caneca, essa caneca é uma caneca especial. Ela foi feita à mão por uma amiga muito querida, a Patrícia Passos, que é uma artista plástica. Ela está com um ateliê de cerâmica, o The Mudness Lab. E ela foi muito carinhosa em fazer essa caneca para o programa. Então, queria agradecer a Patrícia. Obrigado. Tá linda a caneca. E a gente vai deixá-la aqui como símbolo do nosso Aventurados. Então, mais uma vez, a gente tem aqui a história real de um grande empresário, empreendedor, investidor. O Google, eu acho que é tudo, né? Faz um pouco de tudo. Roleiro. Bem-aventurados. Contador de história. Contador de história. É um bem-aventurado. Bem-aventurado que passou pelos seus desertos e formou essa casa, que é o cara que ele é hoje. De novo, muito bom. Estou super empolgado com esse episódio maravilhoso. Obrigado por você contribuir para o Aventurados estar aqui. Obrigado, Fred. Foi espetacular tua participação contando das histórias de 30 anos atrás. Boa. A gente não deveria ter falado que eram 30 anos, mas já que falou, não tinha jeito, tinha que divulgar. Não, mas pô, comecei cedo, com 8. Tá certo. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Pessoal, se vocês gostaram, siga lá no canal, compartilhe, dá um like e vamos pro próximo.